Olá, Elemar Júnior da Eximiaco aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de discutir com você sobre alternativas para uma implementação extremamente comum em aplicações Line of Business em .NET. Processamento de grandes arquivos, arquivos CSV. Como que você implementa? Para tornar a nossa discussão um pouco mais tangível, eu gostaria de partir de um arquivo comum, um dataset comum disponível na internet, que é um dataset que contém avaliação de filmes. Esse dataset, aqui um arquivo CSV, ele tem aproximadamente 741 megabytes. É um arquivo considerável, de um tamanho considerável. Pois bem, a estrutura desse arquivo CSV é muito simples. Esse arquivo CSV estruturado, se nós abríssemos ele, nós encontraríamos 4 colunas. A primeira coluna, a coluna User ID, corresponde ao ID de um usuário que fez uma determinada avaliação. A coluna Movie ID corresponde ao ID de um filme que foi avaliado. A coluna Rating corresponde a um ponto flutuante, a um número com ponto flutuante, corresponde à nota que foi atribuída para um determinado filme, e, finalmente, a coluna timestamp corresponde ao momento em que essa avaliação foi feita. Nesse exemplo de hoje, eu quero implementar um algoritmo que faça a carga desse arquivo e calcule qual foi a nota média do filme Coração Valente, que eu já sei de antemão que tem ID 110. Aqui, Coração Valente, ID 110. Bom, vamos para as nossas implementações. Voltando aqui para o Visual Studio. Enfim, uma forma muito simples de se implementar essa tarefa, ou seja, ler o arquivo e descobrir a nota média do filme Coração Valente, seria ler todo o arquivo para a memória, colocando seu conteúdo em um array, usando a instrução read-onlines da classe file. Essa linha aqui, essa instrução, pega o arquivo texto, um arquivo CSV, como esse que nós queremos processar, e quebra esse arquivo em linhas, colocando o valor das linhas nesse array, o array lines. Depois de fazer a carga desse arquivo na memória, um jeito simples de fazer o processamento é percorrer as diversas linhas, quebrando as colunas aqui, usando a função split da string para obter o valor das diversas colunas. Comparo a coluna correspondente ao Movie ID com 110 para verificar aquelas linhas, apenas aquelas linhas que forem correspondentes a Braveheart. Quando eu encontro esse ID 110, eu acumulo aqui nessa variável de acumulação o valor das notas, fazendo um parsing aqui da terceira coluna, que é a coluna que corresponde à nota, e somo aqui, incremento um contador para verificar quantas avaliações foram encontradas. O resultado é exibido embaixo facilmente com a divisão da soma das notas pela quantidade de avaliações, e aqui eu tenho a quantidade de votos que foram realizados. A forma como eu avalio a performance dessa função, nesse exemplo, ela é bastante simples. Fundamentalmente, eu verifico qual foi o tempo total de execução dessa função. Eu uso aqui o stopwatch para poder fazer essa marcação. Eu, então, aponto quantas coletas de lixo aconteceram em geração 0, ou seja, quantos acionamentos de Gen 0 houveram do Garbage Collector, quantos acionamentos de Gen 1, quantos acionamentos de Gen 2 e, finalmente, qual o tamanho do working set, ou seja, qual o tamanho da memória alocada para poder suportar essa transação. Para isso eu pego aqui o working set do processo e divido por 1024 e novamente por 1024 para ter a quantidade de megabytes utilizados. Certo? Bom, vamos verificar quanto tempo demora para a execução dessa primeira implementação, que eu chamo de implementação ingênua. Tempo aqui para compilar. Vai iniciar a execução. Eu já tinha, tá aqui o objeto já em execução. Tá aqui. Para executar essa primeira execução, essa primeira implementação, eu tomei pouco mais de 10 segundos, que, convenhamos, não é nada tão ruim, considerando que o arquivo tem quase 742 megabytes, 741 megabytes, mas houveram 2.170 alocações de Gen 0, 135 alocações em Gen 1, 7 alocações em Gen 2 e foram alocados
2.7 gigabytes de memória. É muita coisa. Ou seja, para processar um arquivo de pouco mais, ou melhor, não é pouco mais, 741 megabytes, eu precisei de 2.7 GB. Parece que tem algo muito errado, né? Pois é, tem mesmo. O problema dessa primeira implementação, se nós observarmos, está fundamentalmente nessa linha. A ideia de trazer o arquivo inteiro para a memória é péssima, por N razões, pelo menos para um arquivo tão grande. A primeira razão é que, efetivamente, no mínimo, nós estaríamos alocando lá 742 megabytes. A segunda é que existe uma particularidade interessante no Garbage Collector de .NET. O .NET classifica objetos em objetos normais e objetos grandes. Quando um objeto tem mais do que 84K, razões da Microsoft para esse 84K são razões que só a Microsoft conhece. Quando o objeto tem mais do que 84K, ele tem um tratamento especial do Garbage Collector, recebe um tratamento especial do Garbage Collector. Ele não é coletado. Qualquer objeto com mais de 84K de tamanho, quando o Garbage Collector encontra esse objeto, ele não coleta. Pois é. Isso explica, talvez, por que a gente vê tantas aplicações que vão alocando memória e nunca liberando. O que eu faço para não ter objetos tão grandes na memória? Não os crie, tá? Mas basicamente, quando que isso acontece? Quando que eu crio objetos grandes? Fundamentalmente quando você tem strings muito grandes ou quando você tem arrays muito grandes. É o caso mais comum para você ter objetos com mais de 84K. São exceção, tá? Não acontece com tanta frequência, mas em tempos em que se processa tantos arquivos grandes, tantos objetos grandes, tantas strings grandes, é interessante levar isso aqui em conta. Como que eu consigo melhorar a performance dessa implementação? Como que eu consigo ter uma implementação melhor? Aqui está uma segunda versão. Basicamente, o que eu faço nessa segunda versão aqui é substituir aquela chamada que eu fazia para file.readOnlines, file.readOnlines, para uma chamada para utilização, eu passo a utilizar streams. Streams são formas mais inteligentes de se trabalhar com arquivos grandes, porque eles dispensam a necessidade de colocar o arquivo todo na memória de uma única vez, como a implementação anterior. Então, repara, o código que eu tenho aqui é quase igual ao código que eu tinha antes, exceto pelo fato que aqui eu estou usando o reader. A função readline do stream para conseguir fazer a leitura de uma forma facilitada e simplificada. O código em si é praticamente o mesmo, percebe? Isso indica o quê? Que se você não conhece streams em .NET, você está perdendo boas oportunidades de melhorar o seu código. Mas vamos ver qual é o impacto efetivo disso para performance. Vamos executar aqui. A primeira coisa que nós vamos perceber, sem dúvida, vai ser, tenho certeza, a redução da quantidade de alocações de memória com Garbage Collector. E aqui está, ó. Nós não tivemos mais alocação em Gen 2, nós também não tivemos mais alocações, acionamentos do Garbage Collector para Gen 1, e nós tivemos aqui 2.529 acionamentos de Gen 0, muito menos acionamentos e menos da metade do tempo em processamento. Essa simples modificação que a gente fez melhorou a performance da nossa aplicação e nós reduzimos o tempo de execução em quase 40%, pouco mais de 40%. Mais interessante ainda é, no lugar de precisar de quase 2 GB e 700 mega na memória, agora nós estamos trabalhando com um working set razoável, que é o working set de 20 megabytes. Percebeu? Uma simples alteração no código gerou uma mudança muito intensa na performance da aplicação. Bacana, né? E se a gente tentasse reduzir um pouco mais essas coletas de Gen 0? Será que o código, será que a performance melhora? Eu aposto que sim. Como que a gente faz isso? Bom, eu tenho aqui uma terceira implementação, e nessa terceira implementação, o que eu faço? Eu evito utilizar o split. Em .NET, toda vez que eu transformo e que eu modifico uma string, eu crio uma string nova. Consequentemente, como cada linha tem 4 colunas, eu estou separando aqui com vírgula, para cada linha do arquivo eu estava gerando 4 objetos novos da memória. Como que eu faço para conseguir trabalhar com strings sem precisar quebrar uma string?
O recurso talvez seja utilizando a biblioteca, as funções de span, que são relativamente novas em .NET. Spans, eles permitem que a gente trabalhe com subsets de bytes, por exemplo, de arrays, ou no caso de strings, sem a necessidade de criar instâncias novas. Eu não acho que a implementação da Microsoft para spans ainda seja simples de se entender, mas se você olhar o código, você vai conseguir entender que o que eu estou fazendo é tentar enxergar a primeira vírgula, eu pego um span correspondente à primeira parte da string até aquela vírgula, depois eu tento pegar a segunda coluna, eu faço um slice ali fazendo essa soma, enfim, eu vou pegando aqui os spans correspondentes às posições que eu quero fazer a avaliação na string. No final, que eu estou usando aqui o double.parse, o parse tem uma sobrecarga já para trabalhar com o span, eu uso esse span e, consequentemente, eu tenho aqui a avaliação. O que aconteceu? Eu tirei o split e talvez, eu espero, a performance vai ter melhorado. Vamos verificar o que vai acontecer. Eu tenho aqui, então, a minha terceira implementação. Tempo. Repara que interessante, ó. Agora não são mais 5,7 segundos, agora são 2,7 segundos. Essa implementação aqui é quase 4 vezes mais rápida do que a implementação original. O que mudou? Fundamentalmente, eu reduzi bastante a quantidade de alocações de acionamentos do Garbage Collector e ele está afetando a minha performance. O meu working set aqui ficou praticamente inalterado, porque o Garbage Collector conseguia trabalhar de forma muito eficiente para manter o working set baixo já na implementação anterior. Agora, eu continuo com esse mesmo resultado. Pois bem, será que não tem jeito de eu conseguir reduzir a quantidade de alocações a zero para evitar, ou próximo de zero, para evitar acionamentos do Garbage Collector de forma definitiva? Tem sim. Mas onde que eu estou alocando objetos aqui para acionar, para justificar tantos acionamentos do Garbage Collector? Aqui, ó. Basicamente na implementação 3, o meu problema está nesse readline. Toda vez que eu dou esse readline no string, eu crio um objeto de string para representar aquela linha. Eu quero impedir isso. Como que eu consigo fazer isso? Escrevendo código seguramente de mais baixo nível. Repara aqui, é o mesmo readline das duas implementações, a segunda e a terceira. Escrevendo código de bem mais baixo nível. A minha estratégia nessa quarta implementação, espero que você não se assuste, é trabalhar com arrays de bytes. E aqui eu crio um buffer, basicamente é o único objeto que eu aloco, eu crio um buffer de 1 mega, que vai, a princípio, ser o buffer onde eu vou estar transferindo os bytes da string e fazendo processamento de baixo nível. Basicamente o que eu faço aqui com esse buffer é, eu abro o arquivo, eu começo a contar, eu começo a ler caracteres de espaço no buffer, tentando carregar 1 mega por vez, e aí eu começo a fazer processamento aqui para tentar usar spans em cima desse buffer para conseguir enxergar os valores das diversas colunas e vou fazendo a leitura até percorrer o arquivo inteiro. Então eu vou lendo o arquivo inteiro 1 mega por vez. Esse código aqui, ele é significativamente mais complexo que as 3 implementações anteriores. Ele envolve um bocado de manipulação de bytes na memória, enfim, coisa de mais baixo nível. Entretanto, vamos verificar a performance dessa quarta implementação. Ctrl F5. Olha que loucura. Pouco menos de 1 segundo, 956 milissegundos. Por quê? Porque dessa vez eu zerei a quantidade de coletas em Gen 0, Gen 1 e Gen 2. Essa implementação, essa última implementação, é mais de 10 vezes mais rápida do que a primeira implementação, que é a implementação ingênua. Interessante, né? Pois é, eu também acho. Vamos dar uma repassada aqui em cima do post. O post que, aliás, tem o código para essas funções, caso você queira observar. O post está escrito em inglês e aqui talvez seja um ponto interessante. Se você quiser que esse post seja traduzido para o português, só pede aqui a tradução, a gente vai dar um jeito de traduzir para você, tá bom? Mas olha só, a primeira implementação, novamente, implementação mais ingênua, coloca todo o arquivo em memória, não tem lá a melhor performance, que faz
problemas grandes de alocação, tenho muita memória sendo utilizada, enfim. Essa implementação aqui é difícil de defender, tá? Mas, eventualmente, nós não podemos ignorar o fato de que essa implementação também é a mais simples. Se no lugar de estar trabalhando com arquivos grandes, nós estivermos trabalhando com arquivos pequenos, talvez essa implementação aqui até faça sentido. Enfim, a segunda implementação é praticamente idêntica à primeira e não tem o peso, não tem o custo da primeira quanto à alocação de memória. E, além de tudo, é quase 2 vezes mais performática. Talvez essa aqui devesse ser a implementação default, quando você for tentar ler arquivos de qualquer tamanho, grandes ou pequenos. Não é complexo, é fácil de entender, serve como uma boa referência. A terceira implementação, ela é consideravelmente mais complexa, embora na teoria ela não faça nada muito diferente do que a gente está vendo aqui. A terceira implementação, ela tem o problema de lidar com spams e não é todo programador que é acostumado a trabalhar com spam. Entretanto, essa implementação aqui dispensa um bocado de alocações e, por causa disso, a gente sabe que o GC é um grande ofensor para performance, por causa disso ela acaba performando quase 2 vezes mais rápido do que a segunda implementação e quase 4 vezes mais rápida do que a implementação original, aquela ingênua que a gente está descartando. Por fim, a gente tem o nosso código aqui de baixo nível, vou até diminuir um pouquinho aqui o zoom do browser para a gente poder inspecionar. A gente tem aqui essa implementação de nível bem mais baixo, bem mais complexa, mas que, cara, roda 10 vezes mais rápido que a implementação inicial e pelo menos quase 3 vezes mais rápido do que a implementação que nós vimos antes usando spam. Só que, cara, cá entre nós, essa implementação aqui talvez se aplique apenas em cenário onde performance seja um aspecto realmente crítico. Por quê? Porque é difícil manter esse código, concorda? Pois é. Eu acho que das 4 implementações, talvez a que mais me agrade seja a terceira ou a segunda. Vai depender, obviamente, da realidade de cada aplicação. Pois bem, acho que terminamos. Esse vídeo que você está vendo é uma versão ampliada e revisada de um dos posts que a gente compartilhou no nosso site. É um Drops técnico aqui no YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, se inscreve no nosso canal, assina aí, ativa aí as notificações, é o meu momento blogueirinho, e comenta aqui para nós poder saber, comenta essas considerações para nós saber como avançar para os próximos vídeos, tá bom? Acesse também o nosso site sempre tem publicações novas e também, quem sabe, ouça lá o nosso podcast, os Drops da Exime Co, esse tratando um pouco mais de temas relacionados com negócios e carreira. Eu vou deixar o link para tudo isso aqui nas notificações, tá bom? Grande abraço, até a próxima!